Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos iniciando mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, dessa vez versículo por versículo. Acomode-se, é muito bom ter você conosco. Estamos estudando a carta de Paulo, primeiro aos Coríntios, e estamos aprendendo coisas riquíssimas para o nosso crescimento espiritual. No final do capítulo 2, Paulo apresentou dois tipos de pessoas, o homem espiritual e o homem natural. No capítulo 3, ele introduziu uma terceira possibilidade, e suas palavras são mais ou menos estas. Coríntios, será que posso chamar vocês de homens espirituais, enquanto vocês se polarizam ao redor de líderes humanos e se dividem em facções? Isso mostra bem a espiritualidade de vocês e como vocês entendem todas as coisas espirituais que acabei de lhes mostrar. Para mim é óbvio que eles não tinham entendido coisa nenhuma. Por isso Paulo diz que teria que se dirigir a eles como carnais. Esta é a terceira possibilidade. Uma pessoa pode ser espiritual, não espiritual ou natural, e a terceira possibilidade é carnal. Em grego, natural, como já dissemos, é o homem não espiritual, aquela pessoa que não recebeu o Espírito de Deus. Existe também a pessoa espiritual que recebeu o Espírito de Deus, o homem espiritual. Mas e o homem carnal, hein? O que Paulo está sugerindo? 3 tipos de homens? Alguns teólogos colocam da seguinte maneira: existe o homem natural, que não tem o Espírito, depois existe o homem espiritual, que já recebeu o Espírito. O homem natural não pode ser espiritual porque não tem o Espírito. Em relação ao homem espiritual, vocês acham que ele é sempre espiritual porque já recebeu o Espírito de Deus? Vamos detalhar um pouco mais. O homem não espiritual não tem escolha, não lhe sobra nenhuma outra alternativa. Ele anda sempre na carne porque não tem escolha. Ele não tem a capacidade de ser espiritual e de andar no Espírito. Mas o que acontece com aquele que é espiritual? Ele anda sempre no Espírito? Bom, nem sempre. Ele pode escolher. Ele pode andar no Espírito e produzir frutos do Espírito, ou frutos no Espírito, mas não é sempre que faz isso, não. E quando uma pessoa que é espiritual não anda no Espírito e faz a sua própria vontade, não produz frutos no Espírito, de acordo com Paulo, essa pessoa está sendo carnal. Ele anda na carne porque quer. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre as obras da carne e faz uma lista delas. Ele também fala sobre o fruto do Espírito. E quando ele se refere ao fruto do Espírito, ele não dá a entender que seja como uma variedade de frutas na feira, que você pega algumas e deixa outras. Se fosse assim, seriam os frutos do Espírito. Paulo usa a expressão fruto do Espírito. O que ele está sugerindo em Gálatas capítulo 5 é que aquele que é espiritual pode expressar uma qualidade de vida com as seguintes características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele menciona as 9 faces do fruto do Espírito e são as características da vida da pessoa que é espiritual. Mas será que é possível para aquele que é espiritual deixar sua carne se manifestar? Claro que sim. Alguns lerão o capítulo 3 de 1 Coríntios e vão dizer assim: parece que existem 3 possibilidades. Eu não quero ser o homem não espiritual, porque se for estarei totalmente separado das coisas espirituais, inclusive da salvação. E quando leem sobre o homem espiritual e o fruto do Espírito, dizem: eu não acho que esta seja a descrição da minha vida. Talvez eu seja assim no domingo de manhã, por 1 hora, mas durante a semana, de segunda a sábado, eu não posso garantir nada. E quando chegam na parte do homem carnal e ouvem a expressão crente carnal, eles dizem: acho que esse sou eu. Eu sou crente, mas acho que sou um crente, vamos dizer, carnal. Pode ser que alguém diga: espere um pouco, não existe esse negócio de crente carnal.
Como já dissemos, a Bíblia não usa nenhum termo para se referir aos que são espirituais ou aos seguidores de Cristo. O termo cristão ou crente é uma discriminação usada pelos incrédulos. A palavra cristão foi usada pela primeira vez para se referir aos seguidores de Cristo e só foi usada uma vez na Bíblia para se referir aos crentes. A Bíblia usa a palavra santos, conforme vimos no início desta carta. Encontramos os termos discípulo e filhos de Deus e alguns outros. Existem alguns títulos. E se você tivesse que escolher um título para você, qual você escolheria? Homem espiritual ou homem natural? Você não vai querer dizer que é natural, mas talvez não se sinta à vontade para dizer que é espiritual, porque você não é espiritual o tempo todo. Será que Paulo está nos apresentando uma terceira opção? O crente carnal? Você é cristão, crente, você é espiritual, mas também é carnal. Existem algumas passagens na Bíblia, como a de Romanos 8, que nos fazem rejeitar o termo carnal, porque sugerem que a pessoa que é carnal é inimiga de Deus e não consegue agradar a Deus. Outra maneira de tratar esta questão é fazendo a pergunta: será que existe o crente carnal? Siga este raciocínio. Será que é possível que não exista? Vocês acham que a palavra santificado sugere que alcançamos um estado em que, pela graça de Deus, nunca pecamos? Não existe nada nas Escrituras que apoie essa ideia. Será que é possível ser crente e ao mesmo tempo ser carnal? Será que é possível ser crente e ao mesmo tempo não ser carnal? Será que existe o tipo de crente com o potencial para ser carnal? Creio que seja isto que Paulo está dizendo aqui. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. A prova disso é a inveja, intrigas e divisões, e por isso tenho que tratar vocês como pessoas que ainda estão andando na carne, porque é isto que vocês estão fazendo. Paulo deixou isto bem claro no capítulo 2 e em outras passagens ele deixa claro que você não precisa andar na carne. Você tem uma opção. Quando você é espiritual, com a graça de Deus, você pode escolher. Você pode escolher andar no espírito ou na carne. E parece que Paulo está dizendo nesta carta que os coríntios estavam andando na carne porque escolheram exatamente isso. Depois de esclarecer isto, ele diz: dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Como vocês sabem, o leite é um alimento pré-digerido, por isso alimentamos os bebês com leite, porque eles ainda não têm o tubo digestivo totalmente desenvolvido e precisam de um alimento pré-digerido. Assim que o bebê desenvolve o sistema digestivo, então, pode se alimentar com comida sólida. Paulo usa esta ilustração para expor a sua ideia. Esta ilustração também é usada em Hebreus capítulo 6. Sua comida espiritual é carne ou leite? Se o único alimento espiritual que você recebe é o sermão do culto de domingo, então é provável que você seja um bebê espiritual. O leite é maravilhoso para os bebês, mas você não ia querer se alimentar só de leite aos 40 anos de idade. Bebês crescem, bebês fazem bagunça. Poderíamos dizer muitas coisas a respeito dos bebês, não é? Em 1 Pedro capítulo 2 lemos assim: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Uma boa maneira de buscar a palavra de Deus é através do ensino de um ministro na igreja, como o bebê que busca o leite que a mãe lhe dá quando está com fome. Mas todos devemos chegar no ponto de maturidade em que podemos buscar a palavra de Deus por nós mesmos. Quando buscamos a palavra de Deus, tendo o Espírito Santo como nosso mestre, conforme vimos no último programa, ele nos ensina e não precisamos que ninguém mais nos ensine, apenas da unção do Espírito Santo, vamos nos alimentando. Sabe, e isto é se alimentar de carne. Você desenvolve o seu sistema digestivo espiritual e pode passar a comer comida sólida. Foi sobre isso que Paulo falou nesta carta. Você compreende as coisas espirituais? Você tem a capacidade de entender coisas espirituais? Você consegue entender agora o que Paulo falou nos capítulos 1 e 2 desta carta? Ou você ainda é um bebê? Nos primeiros versículos do capítulo 1, Paulo se referiu a eles como espirituais. O Evangelho foi confirmado e Cristo fez sua obra neles e vai continuar a fazer. A atuação de Deus neste milagre é o mais importante. Paulo tem certeza disto, mas agora ele quer fazer os coríntios pensarem nesse assunto.
Você é realmente espiritual ou você está agindo na carne, pensando na carne, andando na carne, produzindo frutos na carne, como inveja, intrigas, divisão? Paulo os desafiou a crescer. Eles não passavam de um bando de bebês. Ainda não tinham desenvolvido seu sistema digestivo espiritual. Se você ainda não compreende as coisas espirituais, saiba que você tem capacidade para compreender. Cresça espiritualmente. Era isso que Paulo queria que eles entendessem. A seguir, Paulo começa a falar como eles deveriam considerar seus líderes espirituais, o próprio Paulo e Apolo. No versículo 5, ele fez a seguinte pergunta: afinal de contas, quem é Apolo, hein? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, e Deus sempre usa os seus instrumentos. A seguir, Paulo ilustra de outra maneira: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. E de maneira objetiva acrescenta no versículo 7 assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Paulo afirma que ele plantou e que Apolo regou, mas nem ele nem Apolo são importantes porque é Deus quem dá o crescimento. Vocês estão entendendo o raciocínio de Paulo? Primeiro, ele os repreendeu por estarem se polarizando ao redor de seus líderes e se dividindo com intrigas e inveja, demonstrando que não passavam de um bando de bebês que ainda estavam andando na carne, segundo seus próprios pensamentos e desejos. Mas depois, Paulo se tornou bem objetivo e questionou os coríntios sobre o que eles achavam daqueles que lhes tinham anunciado o Evangelho e participado do crescimento deles na fé. Ele afirmou que eles eram apenas ministros e mais nada. Paulo pede para considerarem a parte dos seus líderes e a de Deus nesta obra. Paulo explorou este assunto no capítulo 2 e diz que Deus é o único que deveria ser glorificado em todas as coisas. Deus é o único em quem eles deveriam estar focados. Como dissemos, Paulo estava dizendo que Deus era a fonte deste milagre. Deus era o poder por trás do grande milagre que eles tinham experimentado e a glória de Deus é o propósito de tudo. Por isso todos devemos dar glórias a Deus. Não devemos dar glórias aos ministros, aos que plantaram ou regaram. Paulo apelou para que eles reconhecessem que foi Deus quem fez com que tudo acontecesse. Quem tornou tudo novo foi Deus. É uma pena, mas nós temos que ficar por aqui hoje. Valorize o que Deus tem feito por você. No próximo programa, vamos continuar. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.